Deus abençoe, irmãos. Atos capítulo 22, versículos 6, 7 e 8. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Amado Criador, como dependemos da tua direção, da tua unção, para tudo o que vamos fazer. Não importa que as coisas sejam simples, mas toda a simplicidade do Senhor é profunda. Somente o eleito consegue detectar esta palavra da hora. Pedimos mais uma vez, continue falando conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode ser. Vim de Deus e volto para Deus. O irmão Branham mostra a manifestação do Senhor Jesus Cristo na terra, identificando desta maneira, 32, a revelação de Jesus Cristo. Ele diz: Deus foi manifestado em carne, um Deus. Aquele Deus foi manifestado em carne. Isso deveria pôr fim ao assunto. Deus veio em forma humana. Isso não lhe fez outro Deus. Ele era Deus, o mesmo Deus. Foi uma revelação. Então, e é uma revelação hoje, um Deus. Uma revelação é fazer algo conhecido. É como uma manifestação. Ele está fazendo conhecido. 33, a revelação de Jesus Cristo. São coisas que nós todos precisamos de tomar conhecimento e aprender. Voltemos à Bíblia para ver o que ele era no princípio. Segundo a revelação que ele deu de si mesmo, o grande Jeová apareceu a Israel numa coluna de fogo, como anjo do pacto. Ele voltou nessa coluna de fogo e guiou a Israel diariamente. No templo, ele anunciou sua vinda com uma grande nuvem. Então, um dia,
ele foi manifestado num corpo nascido de uma virgem, o qual foi preparado para ele. O Deus que morou numa tenda de carne e viveu como um homem entre os homens, porém ele era o mesmo Deus. Talvez você não entenda por que a gente fala estas coisas, mas isto está auxiliando pessoas que precisam dar o primeiro passo. A Bíblia ensina que Deus estava em Cristo, o corpo era Jesus. Nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. Nada pode ser mais claro que isso. Mistério? Sim, porém, plena verdade. Não pode ser mais claro. Assim sendo, se ele não foi 3 pessoas ontem, tampouco pode ser 3 pessoas hoje. Um Deus. E este mesmo Deus foi feito carne. Vamos remontar um pouquinho aqui à eternidade, que já foi dito alguma coisa aqui para vocês mesmo nos resumos. Mas na eternidade ele é espírito. Saindo da eternidade, ele é o Logos, a palavra. Então vamos aprender isso daqui mais uma vez, que isso faz bem porque é um Deus que manifesta e volta ao princípio novamente. 35, a revelação de Jesus Cristo. Jesus disse: vim de Deus e volto para Deus. São João 16, verso 27 e 28. Isso é exatamente o que sucedeu. Ele foi tirado da terra por meio da sua morte, sepultura, ressurreição e ascensão. Então Paulo se encontrou com ele no caminho a Damasco. E ele falou a Paulo, ele lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo disse: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. Agora preste atenção. Ele era a coluna de fogo. Eu sou Jesus. Eles conheceram Jesus, carne. Mas aqui, quando ele voltou, já no Pentecostes, e logo manifestou a Paulo, ele não era carne. Ele era a coluna de fogo. Uma luz cegante, ao ponto de Saulo ficar cego. Ele havia voltado a Deus exatamente como disse que o faria. Irmãos, nós temos que acompanhar a revelação da palavra, senão nós perdemos no tempo. Porque Deus é eterno. Se manifestou, ele era o Logos, que era aquela pequena luz branca que um dia chegou a ser Jesus Cristo, um homem. Mas a hora que Jesus terminou seu trabalho na terra, ele voltou ao Pai outra vez. E São João vai explicar aqui para nós onde é que ele está. Porque ele voltou ao Pai. Vim de Deus e volto para Deus. Quando ele veio de Deus, onde ele estava? No seio do Pai. O que é que estava no seio do Pai? A palavra. E o que esta palavra veio? Se manifestou. Começando numa pequena luz branca. Isso está em perguntas e respostas sobre Gênesis, parágrafo 10 em diante. Foi ali que ele começou a manifestar a si mesmo, criar a si mesmo, para que ele pudesse ser visto, porque ele não era visto, porque ele é espírito. Mas ele queria ser visto, e ele tem um lugar para ele ser visto. Este é em Cristo. Mas ao fazer sua manifestação na terra, ele voltou ao Pai outra vez.
As pessoas vão ficar à procura do corpo do Senhor Jesus Cristo quando ele já voltou ao Pai. Escuta o que o próprio profeta está dizendo aqui. Vocês creem, profeta? Então vocês creem na Bíblia? Ele havia voltado a Deus exatamente como diz que faria. Voltou à forma que era antes de vir morar num tabernáculo de carne. Ele voltou na forma que era antes de vir morar num tabernáculo de carne. O que ele era antes de vir morar num tabernáculo de carne? Ele era a palavra, o Logos. Você pode pensar que isso é complicado, mas isso é de primeiro ano. Isso é a deidade de Deus. Isso você conhecer Deus, conhecer seu Pai. Exatamente isso. Tem que vir primeiro uma forma de você conhecer seu Pai. E o seu Pai é Espírito. E para conhecer o seu Pai, que é Espírito, ele mesmo teve que fazer um meio de ser conhecido. Como você poderia conhecer seu Pai sendo Espírito, sendo ele um Espírito? É invisível. Você não pode conhecê-lo. Aí ele começou a criar a si mesmo, o qual é a palavra. Por isso a Bíblia diz, no princípio era o verbo, que é a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Agora, não era um segundo Deus, a palavra era Deus. A minha palavra não é um segundo Osmar, a minha palavra é o Osmar. A minha palavra está no meu peito e eu estou falando-a para você agora. A palavra, Cristo, estava no seio do Pai, que é Espírito invisível, e ele então a falou, a manifestou. Era uma pequena luz branca, era o Logos, que tinha saído desprendido do seio do Pai. Mas não ficou só nisso. Veio à terra. Era a teofania de Melquisedeque. A teofania se converteu em carne. Era o corpo chamado Jesus. Tudo isso vindo da eternidade como palavra, olha bem, de Espírito, palavra, teofania, já sendo visto, conhecido, conversando com Abraão, no capítulo 14 de Gênesis. Logo em seguida ele veio e foi um homem igual eu, igual você, com os mesmos sentimentos, com as mesmas dores, só que ele foi nascido do Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo. Um homem não podia gerar. Um homem gera outro, é um pecador. Este é o Espírito Santo quem o gerou. E este gerado era para morrer, para dar a vida, para sangrar, para comprar o pecador de volta para Deus. Porque o pecador caiu e Deus queria esse pecador de volta para ele. Então o que Deus fez? Mandou o Filho. Quem era o Filho? Era Deus em carne. Nós já aprendemos isso. O Filho não é um segundo Deus. O Filho era Deus nascido de mulher. E se Deus nasceu de mulher, então ele é filho. Quando você nasceu da sua mãe, o que você era? Pai? Você era filho. Agora, quando Deus nasceu de mulher, ele era filho, mas já avisado de antemão que esse filho era pai da eternidade. Ele não era só filho, ele era pai da eternidade. Então ele estava manifestando. Nasceu Jesus, você podia dizer, esse é Deus, esse é Emmanuel, esse é o Todo-Poderoso, está encarnado, é Deus conosco, ele está aqui. Mas é um menino chorão, mas ele está aqui, ele é Deus. Ele é um garoto, ele é um adolescente, mas ele é Deus conosco. Desde o nascimento, você não vai ter Jesus Cristo, Deus conosco, quando ele foi batizado nas águas, não.
Lá nas águas ele não foi chamado de Deus conosco. Nas águas já foi um testamento do Pai. Este é. Ele não se tornou, este é o meu filho amado. Ele não havia tornado filho, não. Ele é. Este é o meu filho amado. Ele é, porque quando ele nasceu, ele é o mesmo. É o Deus conosco. É o Emanuel. É o menino que foi gerado, como falávamos ontem. Mas é bom a gente repassar isso tudo, porque isso faz bem também para a alma, certo? Esses leitinhos da saúde para a alma, faz muito bem. Então, ele está fazendo o trabalho e ele cumpriu o seu trabalho. Irmãos, eu queria que vocês voltassem lá para ver isso. O profeta diz, vamos voltar lá, pôr a mão no corrimão e olhar há 100 milhões de anos. E você vai ver ele até brincando, lá na porta da casa do pai, diz o irmão Brando. O filho, que é a palavra, quer dizer, aquela manifestação já, uma luz, o Logos, brincando na porta da casa do pai, na eternidade. Porque ele saiu dali, mas ele é do pai. Ele e o pai é uma coisa só. Ele só manifesta o pai. Ele faz o Pai visível. Ele podia dizer, você quer ver o Pai? Sou eu, Logos. Que você não vê Ele. O Pai é Espírito, que enche os céus e a terra. Mas olha nessa pequena luz branca. Isso aqui você vê o Pai. Mas era ainda pequena luz. Mas Deus não queria ser apenas uma luz. Depois foi aquela teofania, falando com Melquisedeque, mas Deus não queria apenas ser uma teofania. Ele queria ser como eu, como você. Ele queria comer, beber, dormir, sentir, sofrer, morrer. Nós temos medo da morte, Deus quis morrer. Quando Pedro começou a querer passar medo, falei, não, mestre, isso não vai acontecer contigo, não vai morrer não, não vão matar você não. Para trás de mim, Satanás, eu vou morrer. Isso é muita coragem. Só pode ser Deus. Porque os outros não querem morrer não, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Já tem um ditado, se a morte for descanso, prefiro viver cansado. Já tem um ditado do mundo. Ninguém quer morrer, não quer, mas vai. Qualquer hora você vai. Certo? Mas tem uma coisa, o próprio Deus fez isto, porque Ele queria passar por tudo que nós passamos. Ele veio do seio do Pai. Foi o Logos, a palavra, a teofania, Jesus. Agora Ele caminha na terra, Ele sofre, Ele dá vida, Ele morre. Ele é sepultado como qualquer homem. Você é pobre, não comprou nem um palmo de terra no cemitério, Jesus também não tinha. Foi sepultado no sepulcro de José de Arimateia, do senador. Ele não tinha sepulcro, mas deram um sepulcro para ele, também ia ser para pouco tempo. Só emprestar um sepulcro para ele morrer. Logo eu esvazio isso daqui, eu saio daqui outra vez. Era uma segurança que havia quando ele pregava, derribar esse templo. E eles ficaram tudo confusos. E em 3 dias o levantarei. Sabe como é que você pode fazer isso? Foi 49 anos para construir esse templo. Agora tu diz que derruba e levanta. Eles não entendiam que ele estava falando desse corpo, derribar esse templo. Vocês estão preocupados com o templo de pedra, mas agora não olhem mais para ele, olhem para mim. Salomão mandou vocês olhar para o templo, porque esse templo que Salomão fez, sem barulho, sem ruído de serrote, apontava para mim, mas agora eu estou aqui. Tira os olhos do templo, tira os olhos da pedra, olha para mim. Como era difícil aquele povo tirar os olhos do templo de Salomão e olhar num templo de carne. Era difícil, mas era Deus chamando a atenção deles. E Deus, para chamar a atenção de toda Jerusalém, Ele não montou num cavalo de raça, mas montou no jumento.
Os grandes querem chamar atenção num cavalo de raça. Deus diz, não, eu vou numa coisa esquisita. Vou no jumento. Amém, amém. Isso é Deus querendo manifestar. Chamar a atenção do povo. E os que criam jogavam ramos, que até eles fizeram domingo de ramos por aí também. Jogaram ramos, vestes. E ele está passando, montado no jumentinho, quem sabe, aquela coisa mais esquisita dentro de Jerusalém. E eles não percebiam, Deus escondido numa coisa simples, que todo mundo podia olhar e criticar. E você sabe de que esse jumento não é dele, o pior é que não é dele. Ele mandou buscar o jumento. Vocês vão naquela rua ali embaixo, vocês desamarram o jumento, lá tem um jumento amarrado. Desamarra ele, traz ele para mim. Se o dono dele perguntar por que vocês estão fazendo, diga para eles que o seu mestre precisa dele. Vai ser por pouco tempo, depois nós devolvemos para ele. Emprestado o jumento também. Nada era dele. É andar de carona, é montar no carro dos outros, é jumento dos outros. Mas era o dono da vida. Estava com tudo na mão, toda a riqueza, toda a fartura, e vivendo ali como um pobre. E você como pobre, querendo viver como rico, e quase morre de tanta prestação para se aparecer, para os vizinhos chegar na sua casa e dizer que beleza. E Deus veio aqui na terra e diz, vai no jumento mesmo. Ele nasceu, podia perguntar, irmão, tu queres nascer num lar bonito, esplêndido? Diz, não, na manjedoura tá bom. Ah, meus irmãos. Vocês batem palma? Vocês perguntaram para suas mulheres se pode bater palma? Elas estão dizendo, esse tipo de pregação não vai. Nós queremos outra coisa. Nós não queremos esse negócio de fraldinha tirado da canga do boi, não. Nós não queremos esse negócio de manjedoura, não. O berço tem que ser bonito. É a filha do fulano que vai nascer. É o filho do Beltrano que vai nascer. Mas nasceu na manjedoura o Filho de Deus. O Filho de Deus que nasceu. Eu gosto disso. Um Deus despreocupado. Um Deus que não mostra o que tem. Deixa os outros pensar dele o que for. Não importa com nada. Todo mundo criticava ele andando dentro de Jerusalém, montado no jumento. Aquela coisa mais esquisita. Quem sabe com arrastando pelo chão. E lá vai ele. Quem é esse? Alguém podia exclamar, Hosanas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Alguns falam, cala a boca. Como cala a boca? Jesus chegou ao ponto de falar para eles assim, se esses se calarem, as pedras clamarão. Tem que ter alguém que dá glória para o Cordeiro que saiu do trono. Tem que ter alguém que dê glória a Deus pela revelação dos selos. Tem que ter alguém, porque lá em Apocalipse 5, capítulo 5, tinha alguém dando glória, porque o Cordeiro venceu. Ele venceu, foi anunciado o leão, mas aqui o Cordeiro venceu. Digno és de tomar o livro, de desatar os seus 7 selos. Mas é um leão, mas espera lá, mas vamos glorificar o Cordeiro, porque ele é a mesma coisa. Você chama ele de Cordeiro, você chama ele de leão, você chama ele de profeta, ele é o mesmo. Você somente tem que dar glórias a Deus na hora certa. Na hora certa, você quer ver? Tem que ser na hora certa. Na terra ele era um profeta, e no céu ele é o sacerdote. E regressando à terra ele é rei dos reis. Parágrafo 41, a revelação de Jesus Cristo. E ele é o mesmo. Ele é profeta, sacerdote e rei. Mas qual é o nome dele? Senhor Jesus Cristo. No parágrafo 42, a revelação de Jesus Cristo, ele é profeta, ovelha e filho. Mas qual é o nome dele? Senhor Jesus Cristo. O que está acontecendo com ele? Ele está só manifestando, porque ele vai ter que voltar. Vim de Deus e volto para Deus.
Eu já te disse, você não pode voltar para Deus se você não veio de lá. Se você não veio de Deus, você nunca vai voltar para lá. Nós vamos pelejar com você à toa. Põe roupa, mulher. Conserte essa saia rachada, mulher. O rachado aumenta mais. Cuidado com esse batom, esse esmalte. Olha esse salto alto. Não escuta. Você tem que ter vindo de lá. De lá, você já viu, quando você escuta a palavra aqui, as minhas ovelhas, ouve a minha voz. A minha voz é a palavra. Vocês não vão ficar nervosos não, né, irmãs? Não precisa falar para ela, cuidado, não corta o cabelo. Ela já sabe, ela veio de lá. Ela veio do céu. Ela veio do céu, ela está ligada num homem, ela está ligada em alguém, assim como a igreja está ligada em Cristo. A esposa está ligada no marido. A igreja está ligada em Cristo. Olha, você veio, você tem que voltar para lá. Se não veio, não vai voltar. Em vão nós vamos lutar, querer colocar isso na sua cabeça. Vamos! Não vai. Não vai. Porque o bom escravo funcionava direitinho. Porque ele cria e ele sabia. Meu pai, na outra tribo, ele é rei. E ele aqui trabalhava como um filho do rei. Ele era escravo, mas era o melhor escravo que tinha. E os comerciantes de escravos chegavam e diziam, eu quero aquele lá, que peito tudo. Eu quero aquele que vai na frente lá. Ele dizia, não, aquele lá não vendo. Escravo bom ninguém vende. Nós temos que ser escravo do amor de Deus. O diabo diz, eu quero ele. Não, aquele lá não é de a venda não. Aquele é meu. Aí perguntaram, mas por que ele fica na frente? Ele puxa, tudo é na frente. É ele que manda, é ele que governa. Ele não importa com isso. Ele é o melhor escravo. O dono diz, eu também fiquei pensando nisso um certo tempo. Mas depois, conversando com ele, fiquei sabendo que o pai dele, numa outra tribo, é rei. E ele não importa de ser escravo aqui, só pensando que o pai dele é rei. Ele diz, meu pai é rei, sou filho do rei, sou filho do rei. Isso daí você aplica para você. Se eu estou aqui nesse mundo, que escravatura terrível, sofrimento toda hora, desde quando nasce até quando morre. Jó falou isso, que a gente tem poucos dias de vida e cheio de inquietações. Jó falou, isso é uma verdade. Mas por que você vive alegre? Por que você está satisfeito? Você tem o melhor carro do ano? Não, não tem bateria meu carro. O que é que você tem? Aí você deve ter uma casa boa. Não, eu pago aluguel num sapé. Por que você está alegre? Porque eu sou filho do rei. É muito difícil isso, meu irmão. É muito difícil isso. É porque eu sou filho do rei. Isso é o que manda. Deixa eu falar aqui, senão eu não termino. Vim de Deus e volto para Deus. Então o irmão Branham está mostrando aqui para nós, ele havia voltado a Deus exatamente como disse que faria. Como que ele voltou? Então você está à procura que Jesus Cristo está num corpo, em algum lugar, ele voltou ao original. O irmão Branham está dizendo aqui, essa é a verdade. Ele voltou tanto ao que ele era, que ele desceu. Ele desceu no Pentecostes como língua de fogo. O que ele era antes? Ele não era uma coluna de fogo? E agora ele se partiu no meio da congregação, ele mesmo, um pedacinho, para o José, para Maria, para o Pedro, para o Sebastião, assim por diante, vai partindo a si mesmo, na igreja, e a igreja recebendo Deus, parte de Deus, fagulhas de Deus, era Deus, luz. E aí o que ele disse para Saulo? Quando Saulo viu uma luz ao meio-dia, ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele era uma luz. Se perguntasse para Pedro, não, eu vi ele como um homem mesmo. Paulo diz, eu vi ele já na condição original. Ele já tinha voltado ao Pai. Voltou à condição de origem. Vocês estão me entendendo? Ele
Deus é espírito, se começou a projetar no Logos, o Logos é a palavra é a teofania, que é um corpo que aparece e desaparece, logo ele veio em Jesus Cristo, de Jesus Cristo ele prega, cura enfermos, expulsa demônios, morre, é sepultado, ele levanta no terceiro dia, derribai esse corpo, esse templo, e em 3 dias o levantarei, e ele levantou. E alguém diz, tem que cumprir as 72 horas. Eu creio no profeta. O profeta diz, não podia cumprir 72 horas. Tinha que estar dentro dos 3 dias. Mas não podia cumprir 72 horas, porque dentro de 72 horas o corpo chega a estado de decomposição. E tem o Salmo 16, verso 10, que diz, não deixarei que o meu santo veja a corrupção. Eles pegam uma coisa e não vê outra. Diz, não, mas tinha que ficar 3 dias, porque assim, como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará no seio da terra e levantará. Aí eles querem contar 3 dias de 24 horas, não deu isso para Jesus ressuscitar. Ele morreu sexta-feira, foi sepultado, quando foi domingo de manhã, quando eles chegaram a procurar, não estava lá mais. Porque dentro daquele dia já ia dar o estado de decomposição. E ele tinha que cumprir o Salmo 16. Ele cumpriu os 3 dias, não do jeito que você pensa, 24 horas. Tinha que cumprir 72 horas. Foi dentro dos 3 dias. Sexta, sábado, domingo de manhã, que é o primeiro dia da semana, foram procurar, ele já não estava lá mais. Ele estava cumprindo o Salmo 16, saindo antes do corpo estragar. Aí ele saiu. E chegou de manhã lá, as mulheres chegaram lá e já viram. Perguntaram para o hortelão, você viu alguém aqui? Não, você está procurando o vivente entre os mortos. Ele não está aqui não, ele já ressuscitou. Já ressuscitou. Não tinha ninguém no sepulcro mais. Já havia um dito entre eles lá, puseram pedra no sepulcro, senão os discípulos vão vir roubar o corpo dele, e depois vai sair dizendo que ele ressuscitou. Você pode pôr a pedra que você quiser, quando Deus chega, o anjo chega, nem bem fala, a pedra já saiu. Quando o eleito tem que sair de uma denominação, você pode pôr a pedra que for em cima dele, ele sairá. Isso é importante, ele sairá, porque ele é eleito. E Cristo mesmo sabia, eu vou sair, eu já preguei isso. Eu vou sair, derribar este templo, e em 3 dias o levantarei. Era o pai falando dentro do filho. Não era o filho que ia levantar o filho mesmo. Era o pai falando dentro do filho. Vocês derrubem esse templo, mas eu vou levantar esse templo. Dentro de 3 dias. E eles ficaram preocupados que era o templo de pedra. Não, era carne. E foi derrubado, e ele levantou no 3º dia, ele saiu de lá. Ele subiu ao céu. Você sabe, ele ficou 40 dias aqui na terra, depois subiu, depois mais 10 dias, provando que ele havia sido recebido em cima na glória. Ele desceu no Pentecostes, batizando o povo com o Espírito Santo. Era ele mesmo, era o mesmo que havia saído de Deus, que era o Logos, que era a teofania, que era o Senhor Jesus, que havia morrido, voltou ao Pai. Olha ele de novo, 10 dias depois que ele subiu, olha ele de novo. Quando ele morreu, eu creio que ele dissera assim, agora ficamos sossegados. Esse homem que atormentava a cidade, falava de toda a religião, não tinha uma certa para ele. Se perguntasse fariseu, saduceu, veio um antes dele, chamava ele de raça de víbora, de serpente, de escorpião. Era cada profeta que veio antes dele. Veio um antes dele que era terrível, mas depois veio ele e foi piorando a coisa. Tudo que perguntava para ele, ele tinha resposta. A gente pensava que ele não cria na lei de Moisés, daqui a pouco ele passava aperto na gente. Ele salvava a prostituta e você não podia jogar pedra nela. A gente queria aproveitar, treinar com pedra. Fazia tempo que a gente não jogava pedra, quando encontra uma prostituta, a gente vai jogar pedra nela, ela corre para o lado daquele homem nazareno, e nós fomos jogar pedra. Ele disse,
Se vocês estivessem em pecado, jogue. Não tivemos jeito de jogar, porque nós tudo tinha pecado, jogamos a pedra fora, fomos embora. Agora ele pega, morre, que sossego, que descanso. Aí ouviram falar, ele ressuscitou. Foi lá no sepulcro, mas não pode. Cadê os guardas? Vocês não viram? Roubaram o corpo dele. Que guarda numa hora dessa, filho? Quando Deus fala que vai fazer uma coisa, você pode pôr o guarda que você quiser. É a mesma coisa quando uma mulher tem que adulterar, você pode pôr o guarda que você quiser. Você pode dizer para ela, eu tenho 2,38 aqui. Ela diz, não estou nem aí. Ela vai e adultera mesmo. Ela não tem medo de você. Ela não tem medo. Ela vai e te engana mesmo. Não importa. E Deus pega, se você quer prender um eleito, não adianta eu tiro ele daí também. Você pode prender o quanto você quiser, eu tiro ele dessa sepultura religiosa, eu arranco ele desse túmulo evangélico. As pessoas não percebem, é Deus entrando em cena, é Deus trabalhando para libertar o seu povo. Você não tem que preocupar, o eleito deixa por conta de Deus, é Deus que vai lá. Quando você pensa, eu aceitei esse Jesus maravilhoso para consertar a minha casa. Muito bem, ele conserta sim. Mas você não sabe que para consertar ele tem que derrubar tudo. Talvez você não sabe. Não, ele vai ver, tampar os buraquinhos aqui e ali, Jesus não remenda, filho. Jesus faz tudo de novo. Você tem que aguentar. Jesus chegou, chegou? Então prepara, que tem muita coisa que vai cair. Jesus chegou? Então prepara. Ah não, ele vai vir remendar. Jesus não é pedreiro que fica remendando buraquinho não, rapaz. Ele diz, tem que nascer de novo. Começa tudo de novo. E Nicodemo diz, mas eu tenho que voltar ao vento da minha mãe. Nicodemo, você é mestre em Israel, não sabe nem isso. E vocês estudam tanta coisa homilética, vocês fazem de tudo e não sabem o que é o Cordeiro Sedutor. Vocês não sabem nem o nome do Pai. O que é isso? Ele era mestre em Israel e não sabia o que era nascer de novo. Jesus falou, Nicodemo, esse negócio de nascer de novo do jeito que você pensa, nasce, morre outra vez, não vale nada. Não adianta você voltar no ventre da sua mãe e nascer outra vez, não vai virar nada. É outro Nicodemo do jeito seu mesmo, não vai virar nada. Não adianta isso, não é isso que eu estou falando para você. Tem que nascer de novo, você tem que nascer do céu. Tem que mudar de vida, tem que largar dessa vida religiosa que você vive e viver uma vida de obediência, de crer na palavra, não importando que ninguém te atrapalhe. Você só vai dizendo, sai da minha frente, em meu nome pegarão em serpente. Tem hora que a serpente do lar é o marido, a serpente do lar é a mulher. E você pega a escritura, em meu nome pegarão em serpente. E tira a serpente do caminho. Diz, marido, sai do meu caminho, bem. Ô, bem, sai do meu caminho, amor. Sai do meu caminho, deixa eu servir a Deus sossegada. O marido diz a mesma coisa, querida, sai da minha frente. Sai da minha frente, deixa eu servir a Deus. Olha, Deus está em primeiro lugar. Deus é em primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Deus está em primeiro lugar. Sai qualquer coisa da nossa frente, deixe-me cumprir meu ministério, porque eu tenho que voltar para Deus. Eu vim de Deus, e quem vem de Deus, você pensa que só vem aqui na terra ter uma vida boa. Ó, pega a vida de Jesus e toma ela para você. Quer vida boa? Pega de Jesus. Já batiza nas águas, já vai para o monte da tentação. O que é isso? Você quer batizar nas águas, já entrar dentro do Mercedes, dentro do Mitsubishi. Não, vai, batiza nas águas e vai para o monte da tentação. Enfrenta Satanás e deixa ele te oferecer fama, deixa ele te oferecer dinheiro, deixa ele te oferecer o mundo, popularidade. E ali você vence tudo aquilo como Jesus venceu. Aí você pode ir para o outro monte. Aí vai o sermão do monte. Amai-vos uns aos outros. Vai muito bem. É bom você ir lá no sermão do monte. Mas depois você vai ter que chegar lá no monte da transfiguração. E aí você vai ter luz. Você vai ver muita coisa, como no monte da transfiguração, Pedro, Tiago e João viu coisas que ainda não aconteceu, vai acontecer. Pedro, Tiago e João viu aquele dia, quase 2000 anos atrás. Pedro, Tiago e João subiu no monte e viu.
Acontecimentos que ainda vão suceder com Moisés e Elias entre os judeus, Pedro, Tiago e João já viu lá atrás. Mas a hora que eles desceram do monte, no pé do monte, eles fizeram uma pergunta para Jesus assim: mas por que diz os escribas que é mistério que Elias tenha que vir primeiro? Aí ele falou do Elias dessa era. Elias virá primeiro. Primeiro que esse acontecimento que vocês viram ali, primeiro que o que aconteceu nesse monte da transfiguração, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu, porém, vos digo que Elias já veio. Olha, Jesus não importa de falar coisa que as pessoas fiquem em confusão. Porque o eleito, ele tem revelação. Ele falou de um Elias, Elias virá primeiro. E quando eu falo virar, vocês têm que crer que é virar. Isso vai acontecer ainda. Mas Elias já veio. Quando eu digo já veio, isso foi João Batista. Não é o que virá, é o que já veio. Gente, é entender. Quando diz já veio, já veio. Quando ele diz virar, é porque virá. Eu creio na Bíblia do jeito que a Bíblia está escrito. Eles ficam aí, mas está escrito aqui que profetas e a lei duraram até João. Sim, mas está claro que é profetas e a lei. Isso quer dizer, os profetas da lei duraram até João. Porque de Jesus para cá não é profeta da lei, mas é profeta da graça. E Jesus foi o primeiro profeta dos profetas da graça. Foi o primeiro. Depois veio Pedro, que foi um profeta aos judeus. Paulo foi um profeta aos gentios. Ágabo foi um profeta em Jerusalém. E William Branham foi o último profeta aos gentios. O William Branham, o último profeta aos gentios. É hora da igreja pensar e falar o mesmo que Jesus falou: vim de Deus e volto para Deus. E ele falou e voltou. Voltou que ele apareceu naquele mesmo estado original, que era a coluna de fogo, que era o Logos, a manifestação de Deus. Ele voltou aquilo. A igreja vai voltar a Deus. Você não é o que você é hoje, esse corpo enfermo, doentio, incapaz. Não, você veio de Deus. Você está nesse corpo, mas você vai sair daqui. Vai sair. Esse corpo aqui foi dado só para você andar nessa terra e viver aqui um pouquinho nessa terra. Mas você não é o de fora. Você é a mulher de dentro. Você é o homem de dentro. Não é o homem de fora. O homem de fora não vai para o céu. Carne e sangue não é do reino dos céus. O que é do reino do céu é o homem de dentro. É a mulher de dentro. Por isso tem que nascer de novo. O de fora não nasce de novo, é o de dentro que nasce. E quando o de dentro nasce de novo, o de fora geme. O de dentro muda todas as leis. O de fora, e dizia, vamos beber uma cachaça. Não tinha nascido de novo, vamos, compadre. Vamos para o boteco, vamos, compadre. Vamos dançar, vamos, comadre. Não tinha nada de mudança. Mas o dia que nasceu de novo, por dentro, o de fora, a carne dizia, vamos beber, o de dentro diz, mas nunca. Ah, o de fora fica louquinho. O Osmar de fora, põe o seu nome aí, o de fora. O de fora é essa carne só quer a coisa errada. Não me diga que a sua carne quer oração. Sua carne quer dormir, rapaz. Que oração? Que sua carne quer igreja? Nunca. Você vem aqui não é por causa da sua carne, é uma força interior que te carrega. E o seu corpo quer deitar, e aquela força lá dentro da alma te leva para a igreja, te faz adorar a Deus. É o de dentro que faz isso. O de fora está cansado, esgotado. Por isso, minhas irmãs, a mulher de fora, ela só quer esmalte, quer batom, quer saia curta, quer mostrar o seio, mostrar as pernas. Se a mulher de fora, mas ela precisa orar a Deus, Senhor, eu quero nascer de novo, eu quero ser a mulher de dentro, aquela mulher que não vai fazer essas coisas, a mulher que dá moral para de fora, a mulher de dentro que dá caráter na de fora. Tem que ter uma mulher lá dentro, e essa mulher é o novo nascimento, é Cristo em você. Amém, amém, amém. Amém. Essa mulher de fora é muito briguenta, briga direto com o marido. Oh Deus, dá a mulher de dentro. Os outros escutam, o que é isso? Essa mulher de fora é um problema.
Mas deixa ela nascer de novo. Se ela nascer de novo, ela nasce do mesmo céu que você é. Ela tem o mesmo Deus que você tem. Ela tem o mesmo Pai que você tem. Ela é rica igual você é rico. Ela tem toda a posição que você tem. Ela não exige nada, porque ela sabe que ela nasceu igual você. Ela nasceu do céu. Tudo está bom. Levanta cedo. Nada aquela carona comprida. Nada de dar murro. O marido já levantando cedo, chutando as panelas. Não, nasceu de novo. Esse de fora agora é subjugado pelo de dentro. O de fora levanta, a hora que ele põe o pé no chão, ele já está com vontade de dar uns gritos e chutar. Aí o de dentro diz, cala a boca. Você tem esse homem aí dentro? Cala a boca. Você tem isso aí. O irmão Brando diz que o Espírito Santo é como um soldadinho lá dentro do homem. E que você quer fazer uma coisa, e ele levanta e diz, aquieta. Era isso que Jesus fez com o mar. O mar está do lado de fora. Ele só levantou, olhou, limpou os olhos, tirou a remela. Já quieta. Mar, aquieta. Onda, aquieta. Tudo aquietou, era um homem. Um olhou para o outro, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse, rapaz? Esse é aquele Deus forte que nasceu lá na manjedoura. Esse é aquele filho que nos foi dado. Amém. Amém. Tem jeito mais. Vim de Deus e volto para Deus. Amém? E é isso que vai acontecer. Voltou à forma que era antes de vir morar no tabernáculo de carne. Assim exatamente como viu João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai. Esse o fez conhecer. O Filho unigênito que está no seio do Pai. Quer dizer, a palavra que está no seio fez conhecer. Aí ele veio em carne. Nós tocamos nele, na palavra da vida. Nós apalpamos ele, nós abraçamos ele. Pedro podia falar isso. E você pode falar agora também. Deus veio nesta era num homem de carne outra vez. Ele voltou ao Logos, porque aqui no fim da era, ele tinha que sair do Logos e vir em carne outra vez. E ele veio em carne outra vez. E volta ao Pai outra vez. Isso é o mesmo Deus fazendo o trabalho a todo tempo. Deus só muda de homem. Mas a operação lá dentro é o mesmo Deus. Só muda de carcaça. Amém. Senhor Jesus, obrigado por sua palavra, por esta verdade. Eu creio que eu vim de Deus e eu vou voltar para Deus. Essa irmã também crê. Ela pode estar hoje jogada no batom, no esmalte, no salto alto, em alguma bagatela de Satanás. Mas se ela veio de Deus, ela vai nascer de novo e vai depois voltar para Deus. Esse irmão vai voltar para Deus. Largou de fumar, de beber, de adulterar, de cobiçar, de fazer coisas erradas no mundo. E agora ele ama sua esposa, seus filhos, sua família. Vive para seu lar e para Deus. Ele vai voltar para Deus. Já está na hora dessa igreja ser raptada. Vem de Deus e volta para Deus. Amém, Senhor. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora finto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Que maravilha do amor de Jesus, desse admirável amor sem igual. Cristo penou e morreu numa cruz para salvar-me da morte eternal. Cristo meu mestre veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo meu mestre veio por mim, veio pra me salvar. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo. É Cristo no coração, satisfação
é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de ver satisfação sem fim. Satisfação é ter a Cristo, não há prazer maior já visto, sou de Jesus e agora sinto satisfação sem fim. Satisfação sem fim.